Olá! No primeiro ano, o governo Lula vai enfrentar uma série de desafios sociais, técnicos e políticos. O ensino público precisa de uma recuperação depois da fase de pandemia. Estradas e portos precisam de mais investimentos e o país busca um reposicionamento no cenário internacional. Por isso, educação, infraestrutura e política externa são os temas desta edição especial do Senado Notícias, com os principais acontecimentos do ano e um panorama do que pode acontecer em 2023. Nos últimos anos, a educação no Brasil sofreu duros golpes. Instabilidade no Ministério da Educação, pandemia. 2023 vai ser cheio de desafios para governo e sociedade nesse setor. Em menos de 4 anos, o Ministério da Educação teve 5 ministros diferentes comandando a pasta. Na dança das cadeiras, o ensino no Brasil foi vitimado por escândalos. Depois de 4 trocas de ministros no atual governo, eu diria que não houve nenhuma política educacional realmente implementada. Porque é difícil quando começa um ministro, na mesma hora se troca e aí não se dá continuidade. Então, tanto a educação básica como o ensino médio, como a educação superior, estão, eu diria, muito perdidas. Quer dizer, houve quase que um desmonte institucional, além da total falta de recursos, sobretudo, eu diria, para as universidades públicas. Mas o golpe mais forte contra a educação foi a pandemia. O setor foi um dos mais atingidos com a Covid-19. A resposta do Ministério da Educação demorou muito tempo para acontecer, para ter qualquer iniciativa de apoio às escolas na pandemia. E quando aconteceu, foi numa quantia irrisória, né? Então, o repasse de recursos chegava a ser de R$4 por aluno, que é muito distante do custo por aluno que a gente tem, que é na casa de R$4 ou R$5 mil. Estudantes foram obrigados a acompanhar aulas de casa e não frequentar mais o ambiente escolar. Professores, educadores e gestores tiveram que criar em um curto espaço de tempo uma metodologia de ensino à distância que não prejudicasse o aprendizado dos alunos. Sou a professora Lenilda Ribeiro e na aula de hoje trago algumas dicas de como melhorar sua redação. Um grande desafio para um país que ainda estudava a possibilidade de implementar o ensino à distância. O que a gente sabe é que o ensino remoto, ainda que ele apoie esses estudantes num momento de desconexão, de quebra de vínculo com a escola, de falta de uma oferta, de um contato com professores, estudantes e mesmo de as próprias aulas, eles reduzem os efeitos da pandemia, né? Então ajudam a ensinar alguma coisa e trabalhar a socialização, desenvolvimento integral dos estudantes, mas não tem a mesma qualidade das aulas presenciais. Para os alunos, o desafio também foi imenso. As escolas tiveram que fechar as portas. Em casa, muitas crianças e adolescentes não tinham computadores ou dispositivos para assistir às aulas. Outro problema enfrentado foi a conectividade. Diversas famílias não tinham acesso à internet. Com isso, o país viu um aumento na evasão escolar. Durante a pandemia eu perdi sim um pouco a vontade de estudar, mas pela falta de contato, eu não tive contato com os meus professores, não tinha contato com os meus colegas, e como eu era caloura, eu não tinha tido a UNB ainda, essa experiência, e isso fez muita falta e acabou me desmotivando bastante. A maior dificuldade que eu encontrei foi talvez a conexão, às vezes não pegava, o professor não conseguia ouvir a gente não conseguia ouvir o professor. E, além dessas dificuldades técnicas, a maior dificuldade foi fazer amigos. Quando a gente olha para as avaliações, mesmo os estudantes que tiveram algum tipo de aula no formato remoto ou híbrido, tiveram uma queda de aprendizagem em relação ao que os estudantes tinham anteriormente. Segundo informações da primeira etapa do Censo Escolar 2021, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, entre 2019 e 2021, mais de 650 mil crianças de até 5 anos saíram da escola. O índice de crianças matriculadas em creches caiu 9%. A queda mais expressiva foi registrada na rede privada, que apresentou uma redução de 21,6%. Na rede pública, a queda foi de 2,3%. Em todas as etapas da educação, foram registradas em 2021
46,7 milhões de matrículas, cerca de 627 mil a menos em comparação a 2020. Dados do Fundo das Nações Unidas, UNICEF, apontam que o número de crianças e adolescentes fora das escolas subiu de 1,1 milhão em 2019 para mais de 5 milhões em 2020. A recuperação da aprendizagem vai ser um dos maiores desafios a ser enfrentado pelo país em 2023, assim como a melhoria da qualidade de ensino. Falar de melhorias da política educacional passa primeiro por consolidar essa base nacional comum, né? Ser divulgada, entendida, questionada, refletida pelos agentes que vão colocá-la em prática, ou seja, por nós, professores. Precisamos cada vez mais fazer com que essa base seja compreendida e traduzida em ações práticas dentro de sala de aula. Excluindo-se o montante destinado à conectividade inicialmente, projetados para serem pagos em 2021, mais 6,8 bilhões foram autorizados para a educação básica em 2022. Mas, no primeiro trimestre do ano, apenas 256 milhões de reais foram executados, percentual inferior a 4%. De 2016 a 2018, em média, a despesa anual com a educação alcançou cerca de 143 bilhões. Já a média dos últimos 3 anos situou-se em aproximadamente 124 bilhões, ou seja, houve uma redução de quase 14%. Observe-se que, apesar dessa redução geral, as despesas obrigatórias, como aquelas com o pessoal ativo e a complementação da União ao Fundeb, apresentaram um crescimento aproximado de 7%, enquanto as despesas discricionárias, os investimentos e as despesas de custeio, diminuíram cerca de 30%. Ao se dirigir o olhar para as principais subfunções, constata-se que as despesas com o ensino superior tiveram redução no período de 7%, em média. Já as com o ensino profissional diminuíram 4% e as com a educação básica diminuíram quase 3%. Este ano, o Senado aprovou a criação do Sistema Nacional de Educação. O SNE pretende alinhar e harmonizar políticas, programas e ações da União, do Distrito Federal, de estados e de municípios em articulação colaborativa dos entes da Federação na área educacional. Entre os objetivos do programa estão a universalização do acesso à educação básica de qualidade, garantia de infraestrutura adequada para as escolas públicas e o cumprimento do piso salarial profissional nacional para o Magistério Público da Educação Básica. Nós esperamos que, com a criação do Sistema Nacional da Educação, nós tenhamos dado um passo verdadeiramente revolucionário na educação brasileira, para que a gente possa ter padrão de qualidade, possa ter uma qualificação melhor dos professores, tenhamos mais aperfeiçoamento de todos os cursos e com priorização em cursos profissionalizantes, ensino médio em tempo integral. Já está provado que essa é a fórmula do sucesso. Nenhum país do mundo cresceu, prosperou, progrediu, melhorou sua qualidade de vida sem que investisse maciçamente na educação pública. De acordo com o autor do projeto, o senador Flávio Arnes, a medida é necessária para que a educação seja a mola propulsora do desenvolvimento do Brasil. O parlamentar citou pontos que considera fundamental que sejam abordados na educação. Um deles é o acesso do aluno à escola, busca ativa, transporte e outros aspectos, permanência do aluno na escola, merenda, escola acolhedora, bonita, né? Educação em tempo integral. Um terceiro aspecto é a conectividade, de acordo com a nova realidade do Brasil. O quarto aspecto é a valorização do professor, dos profissionais da educação, sempre. Um quinto aspecto é também a parte da recomposição da aprendizagem. E um outro aspecto essencial é a infraestrutura das escolas e a valorização do ensino superior e pós-graduação. Como fazer isso? Articulando o governo federal, estados e municípios pela aprovação da lei do Sistema Nacional de Educação.
O novo ensino médio, que já começou a ser implementado este ano e deve ser concluído até 2024, também é outro desafio para a área. Uma das mudanças do novo modelo é o aumento da carga horária, além de itinerários diferentes de acordo com as afinidades do estudante. Segundo o Ministério da Educação, já foram investidos mais de 2 bilhões na mudança. Mas, de acordo com esse especialista, existem mais desafios a serem enfrentados no próximo governo. É maximizar a aplicação dos recursos adicionais aportados pela União no Fundeb, de maneira a melhorar a qualidade da educação básica, com ênfase no enfrentamento das graves consequências advindas da pandemia de Covid-19, que afastou das escolas por mais de um ano os alunos da camada mais vulnerável da população. O segundo é recuperar os recursos necessários para a adequada manutenção das atividades das universidades e institutos federais de ensino, bem como retomar a capacidade de investimento dessas instituições. Afinal, não se pode desconhecer que a educação é a base para a retomada do necessário desenvolvimento social e econômico do país. Um dos grandes desafios do Brasil em busca do crescimento econômico sustentável está na infraestrutura. Estradas, ferrovias, portos, aeroportos, energia. Segundo especialistas, os investimentos precisam praticamente dobrar em relação ao nível atual. Quanto maior a capacidade de investimentos em infraestrutura, maior é a geração de emprego e renda e a qualidade de vida das pessoas. Nesse setor estratégico estão envolvidos vários segmentos: saneamento básico, transporte, telecomunicações, energia e construção civil. Mas qual é o raio-x da infraestrutura no Brasil? O que tem sido feito e onde é necessário avançar? Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o país investe hoje 1,95% do PIB em infraestrutura, quando o ideal seria 3%, e aponta como uma das soluções o aumento da participação do setor privado nos investimentos. E, para isso, é necessário ampliar a agenda de privatizações e concessões. Grande parte certamente será executado pelo setor privado. Para que esses investimentos do setor privado sejam feitos, é necessária uma segurança jurídica, tanto para os investimentos quanto para o seu retorno, para o retorno do que foi investido. Ao setor público, sempre restará a tarefa de subsidiar grande parte do retorno desses investimentos, quer em cargas, transporte de cargas para setores estratégicos e com cunho social, e também para a parte de transporte de passageiros. A Associação Brasileira das Indústrias de Base tem outra estimativa de investimentos necessários. O país precisa alcançar 4,3% do PIB. Para os senhores terem ideia, nós tivemos na década de 70 mais de 5% ao ano do PIB de investimentos em infraestrutura. E 4,3% do PIB representam hoje 374 bilhões ano, e mais, não é necessário apenas um ano, nos próximos 10 anos, para nós chegarmos a níveis dos nossos concorrentes, do ponto de vista da qualidade da infraestrutura, é importantíssimo que nos próximos 10 anos nós mantenhamos esse nível. Um dos principais ramos da infraestrutura, o setor de transportes, recebeu 0,11% do PIB em investimentos em 2021 e 2022. É um dos valores mais baixos de toda a série histórica que a gente acompanha. E o que a gente tem observado é que é necessário um valor bem acima desse, inclusive trazendo algumas revisões na regra do teto de gastos para que esse segmento de infraestrutura de transporte não seja o mais prejudicado. É um valor que praticamente não cobre a necessidade que a gente tem de fazer manutenção no que hoje está sob domínio e organização do setor público.
Então, a CNT é bastante favorável ao processo de concessão, mas como forma complementar ao investimento público. A Confederação Nacional do Transporte avalia que são necessários 865 bilhões de reais em investimentos para todos os modais do setor: o rodoviário, o ferroviário, hidroviário, aéreo e mobilidade urbana. Esse volume de recursos que a gente está estimando em 865 bilhões, ele inclui tanto construção de novas infraestruturas em todas as modalidades de transporte, como também manutenção e recuperação de trechos, seja no rodoviário ou construção no ferroviário, depende da característica de cada modalidade. O Congresso Nacional aprovou vários projetos de interesse do setor de transportes, como o Marco Legal das Ferrovias e o projeto que criou a BR do Mar. Mas o setor defende a aprovação de outros marcos legais, como o da mobilidade urbana e o da BR dos Rios, além da aprovação do projeto que cria debêntures de infraestrutura e a inclusão de investimentos neste setor como gastos obrigatórios para que não sejam contingenciados. Um outro importante avanço foi a aprovação pelo Congresso do Marco Legal do Saneamento Básico. A lei foi sancionada em 2020 e traz como metas o acesso de 99% da população à água potável e determina que 90% dos brasileiros tenham coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033. Conseguir esses recursos para alcançar este objetivo é o desafio. Segundo o Instituto Trata Brasil, o volume anual de investimentos em saneamento até 2033 deve ser de 36 bilhões de reais, o que equivale a mais do que dobrar a média anual dos últimos 5 anos. No ano de 2021, nós já tivemos leilões que somaram um investimento de 46 bilhões de reais. Como os dados do Sistema Nacional de Informação de Saneamento ainda são do ano de 2020, nós não conseguimos ter esse reflexo direto no percentual da população com acesso aos serviços, mas já conseguimos perceber que o percentual de investimentos arrecadados com os leilões fazem com que a previsão do volume de investimento por ano, por habitante em saneamento básico seja maior do que atualmente os R$ 64 por ano por habitante que nós temos. Na área de energia, houve a reestruturação do setor elétrico, a desestatização da Eletrobras e a alteração da cadeia produtiva do etanol, com o objetivo de reduzir preços. Esse segmento promete ser um dos mais desafiadores nos próximos anos, principalmente pela questão dos combustíveis. A questão da transição energética que vai ser um desafio, porque saídas o Brasil vai buscar, né? Isso passa por uma discussão legislativa. A questão do hidrogênio verde como alternativa de geração energética, que pode estar nessa discussão da transição. A continuação também ou não de privatizações, em especial no setor de combustíveis. Telecomunicações e energia são segmentos que mais atraem investimentos do setor privado. Para a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, o setor público deve investir em setores nos quais não há interesse da iniciativa privada por falta de retorno. Hoje, nós temos uma participação bastante significativa do setor privado, de cerca de 65% dos investimentos realizados, e o que precisamos, principalmente em transporte e logística, é do investimento público se somar a esse investimento privado. Então, ambos são fundamentais, um não conseguirá resolver nosso problema sem o outro, e são complementares para atingirmos os objetivos em relação aos investimentos de infraestrutura. Depois da posse para o terceiro mandato como presidente, Lula vai certamente enfrentar muitos desafios no cenário internacional. A pressão para a preservação do meio ambiente deve ser o maior deles. Foi em outubro de 2020 que o então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que a política externa brasileira fazia do país um pária internacional. O avanço do desmatamento,
o distanciamento do Mercosul, as hostilidades com parceiros comerciais importantes, como a China, e até ofensas à primeira-dama da França, colocaram o país numa posição incômoda no cenário internacional. Mas alguns especialistas consideram que a tarefa mais difícil será recuperar a imagem do país na área do meio ambiente. A taxa de desmatamento na Amazônia atingiu seu nível mais baixo em 2012, com pouco mais de 4.500 quilômetros quadrados desmatados. Mas ela foi subindo lentamente e explodiu a partir de 2019, quando ultrapassou os 10.000 quilômetros quadrados. E chegou ao recorde de mais de 13.000 quilômetros desmatados no ano passado, um número 20% maior do que em 2020. O Brasil tem uma lição de casa imenso para conseguir rever ou trazer a sua credibilidade de volta. E a única maneira em fazer é o cumprimento das leis na área de desmatamento ilegal, começando pelo ilegal, começando por não deixar que haja desmatamento em terras indígenas, em terras quilombolas. Então, começar simplesmente por onde a gente parou. A gente parou descendo a curva do desmatamento. Temos que continuar descendo e chegar a zero. O restauro de só 15% das áreas de alto potencial do Brasil pode criar um setor semelhante ao setor cafeiro em termos de geração de renda e emprego. Não sei como isso pode melhorar a imagem do país, se não for acompanhado também por políticas de proteção às florestas nativas, que são desmatadas a ritmo que atualmente passa de 1 milhão de hectares por ano só na Amazônia legal. Ana Toni alertou que o Brasil já vem sofrendo sanções econômicas internacionais por descumprir metas de preservação ambiental. A gente também está vendo diversos empresários, diversas cadeias de supermercado boicotando produtos brasileiros por causa do não cumprimento da nossa própria lei e do desmatamento ilegal. A gente também está vendo o Fundo Amazônia parado, sem a gente poder gastar nenhum centavo de um dinheiro que já estava no Brasil, porque também resolvemos não cumprir as nossas leis. Então, assim, a retaliação, ela já chegou, ela já está aí. Para os especialistas, os efeitos nocivos do desmatamento terão consequências desastrosas para o próprio país. Na realidade, os temas da preservação ambiental e da sustentabilidade são mais importantes para o Brasil mesmo que para a comunidade internacional, porque uma deterioração irreversível da Amazônia poderia criar, e já está criando, através do impacto sobre o regime de chuvas, riscos para todo o setor agropecuário e o sistema energético do país. Derrubar novas florestas, ou florestas secundárias ou nativas, para reflorestar, não só seria um crime, mas seria um suicídio climático. O Brasil ocupa, até o final de 2023, uma das vagas rotativas do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Uma posição que pode trazer vantagens para o país. Lá ocorrem os grandes debates de segurança internacional, né? Como, por exemplo, tem sido agora os debates em torno da questão da guerra na Ucrânia, né? Então, vários outros debates de interesse do Brasil ocorrem no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Por exemplo, no final do ano passado, houve uma tentativa de votação de uma resolução a respeito da securitização da questão climática, né, por parte do Conselho de Segurança, o que evidentemente é algo que afeta e tem grandes repercussões do ponto de vista da segurança nacional brasileira, uma vez que nós somos um grande país ou, digamos, o principal país do ponto de vista ambiental. Este foi o Senado Notícias Especial. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.